Boa noite, colegas, boa noite, queridos alunos. Mais uma vez estamos aqui presentes para a nossa videoaula. Um momento de aprendizado, um momento de enriquecimento, um momento que você tem para saborear um pouco mais de vivência no mundo da enfermagem através da nossa videoaula. Seja bem-vindo à nossa videoaula, dando continuidade hoje à aula de curativo, ferida, bandagem, né, tipo de curativo. Bom, vamos lá. O que é curativo, gente? O que é um curativo? Qual é o conceito de curativo? Curativo é um procedimento terapêutico e, em sua maioria, a responsabilidade do curativo é da enfermagem. As únicas situações em que o médico faz um curativo são as situações em que esse indivíduo quer acompanhar a evolução dessa ferida, ou ele é especializado em estomas, né, que são feridas, ou após o ato cirúrgico, onde ele realiza, a maioria das vezes, ele põe para o instrumentador realizar o curativo, mas muitos profissionais, médicos, cirurgiões ainda fazem seus próprios curativos. Não só os cirurgiões, mas os médicos assistencialistas também. Mas a maioria das vezes, a responsabilidade é da enfermagem, tá? E aí nós temos curativos de competência do enfermeiro, especificamente, e de competência da enfermagem, dos técnicos de enfermagem. Bom, e o curativo, ele consiste na limpeza e aplicação de cobertura estéril em uma ferida. Quando necessário, coloca-se, né, cobertura, quando não, coloca-se só fitas adesivas, etc. Com a finalidade de promover a rápida cicatrização e prevenir sua contaminação ou infecção. Quais são os tipos de curativos? Nós temos o tipo aberto, oclusivo, semi-oclusivo, compressivo e oclusivo compressivo. Bom, vamos lá. O aberto, aquele em que há necessidade de proteção de gaze, de fitas adesivas, compressas, por inexistência de microbiota, agentes capazes de instaurar processo infeccioso. Um exemplo, né, a escoriação. Nós não temos presença de agentes microbianos, agente infeccioso, agente capaz de implantar, de instaurar um processo infeccioso numa escoriação. E nós vimos lá nas imagens, na aula anterior, que a escoriação, o arranhão, a escoriação é superficial. E aí nós vamos fazer um curativo do tipo aberto. O oclusivo. Nesse caso, a ferida necessita de uma limpeza e aplicação de medicamento. E é fechado ou ocluído com gaze ou atadura, tá? Um exemplo, a incisão cirúrgica. Um corte vou dar um exemplo de uma incisão cirúrgica aqui. Um corte de uma apendicectomia, ele necessita de um curativo oclusivo, tá? Uma cirurgia, nas suas primeiras 24 horas, por menor que seja, necessita de um curativo oclusivo. E o semi-oclusivo? É aquela em que há presença e exposição de múltiplos tecidos com ou sem secreção. Um exemplo, a LPP, lesão por pressão. O semi-oclusivo, eu posso fazer ele fechado nas laterais, nas 4 laterais, ou em 2 laterais, e deixar um pouco aberto para o tecido respirar. Vou dar um exemplo, se não tiver secreção na LPP, for uma LPP aberta, mas sem presença de secreção, eu posso fazer um semi-oclusivo, fechar as 4 laterais e deixar a parte de cima aberta para o tecido respirar. Ou fechar só 2 laterais, tá? Isso aí depende muito de como vai estar a lesão, tá certo? Compressivo. No compressivo, eu tenho necessidade de fazer compressão nessa ferida, de comprimir essa ferida. Por quê? Porque provavelmente eu vou ter presença de hemorragia ou de secreção, grande quantidade de secreção, tá? De exudato.
Um exemplo é uma cirurgia de grande porte, a laparotomia, a cirurgia cardíaca, o que mais? Um parto cesáreo, tá? Uma cicatriz de parto cesáreo, a gente vai precisar de um curativo compressivo. E o oclusivo compressivo, aquela ferida tá aberta, né? Nós temos uma exposição de tecido, temos presença de muito exudato, hemorragia, pus, e eu dou o exemplo de fraturas expostas, feridas oncológicas, erisipela, tá? Nessas feridas nós temos presença de muito exudato, que pode ser sangue, pus, sangue e pus misturado e soroma mesmo da ferida. A ferida com irrigação, tá? O curativo com irrigação. Nesse curativo com irrigação, eu vou ter presença de secreção em alguma cavidade, em alguma caverna. Essa ferida vai ter cavidade ou caverna, tá? Um furo abaixo do tecido, uma fístula. E aí eu tenho que irrigar com solução salina ou soluções antissépticas para lavar bastante esta ferida com o uso de sonda uretral ou seringa. E aí eu vou aspirar ou então deixar sair esse exudato, deixar sair essa secreção infecciosa, tá bom? E eu vou dar um exemplo aqui da ferida oncológica e uma deiscência de laparotomia. Deiscência, futuramente vocês vão saber melhor sobre a deiscência, mas eu vou dizer agora o que é uma deiscência. Deiscência é a abertura total ou parcial dos pontos de uma ferida cirúrgica, que pode ser por trauma, distensão abdominal, etc, etc, etc. A ferida com drenagem, tá? Aquelas feridas em que eu tenho uma grande quantidade de exudato, né? Eu tenho a presença de uma grande quantidade de exudato e eu vou precisar usar algum dispositivo para drenar essa ferida. E esses dispositivos recebem o nome de drenos. Dreno de Penrose, dreno de Kerr, tubos, catéteres, bolsa de Caraia, enfim, essas situações. Eu dou um exemplo de uma orquiectomia, que é uma cirurgia na região escrotal, atingindo os testículos e numa coleção de miíase. Que é uma coleção de miíase, professora? Pessoal, coleção de miíase é uma ferida em que está infestada pelos bichos da larva da mosca varejeira, ok? Isso é uma coleção de miíase. Aquele bicho, a gente dá o nome de miíase, tá? Aquela coleção, aquela infestação recebe o nome de miíase. Bom, indicação para os curativos. Vamos lá. Primeiro, nós temos que ter uma situação favorável para cicatrização tecidual. Aí sim tem indicativo de curativo, né? Tem uma indicação propícia para curativo. E quais são os materiais que nós vamos utilizar para esse curativo? De um modo geral, os materiais são bandeja contendo pacote de curativo, caso haja na instituição. Quando eu falo em pacote de curativo, eu estou falando de um pacote de curativo, uma bandeja que é preparada no centro cirúrgico, esterilizada em autoclave, contendo pinças, cubas, campos fenestrados, contendo ataduras, às vezes gases vaselinadas, entre outras situações, tá certo? Fitas adesivas, agulhas de calibre 40 por 12 milímetros, solução antissépticas, os apósitos. O que são apósitos? Bandagens, né? Tipo hidrogel, carvão ativado, são curativos especiais, curativos diferenciados. Atadura de crepom, as espátulas, gaze, compressa cirúrgica, caso eu não tenha uma bandeja própria para curativo, ou caso a ferida seja muito grande, né, com uma superfície
muito grande ou muito profunda, eu vou precisar de compressa cirúrgica na minha bandeja. Solução salina, e aí ela de preferência tem que ser aquecida a 37, em média 37 graus Celsius, quando for possível. Quando não for, vai ser em temperatura ambiente mesmo. Bacia ou balde, ou pias, tanques para curativos, para lavar as feridas, no caso de pés diabéticos, tá? Cobertura primária prescrita, e essa cobertura vai desde cobertura líquida, soluções, até as pomadas, né? Tópicas, aerosóis, etc. Saco leitoso para a coleta do material infectante, o carrinho de curativo ou mesa auxiliar ou a própria escadinha, para nós apoiarmos o nosso material, a nossa bandeja, o nosso balde, a nossa bacia, ok? Bom, e como é realizado o procedimento? Depois que eu preparo tudo isso, depois que eu separo, depois que eu observo a ferida do paciente, depois que eu observo o tipo de tecido presente naquela ferida, eu vou reunir todo o meu material numa bandeja, higienizar as minhas mãos, perguntar o nome do paciente a fim de garantir que se trate do paciente correto, tá? Lembrando lá dos 9 certos na medicação, né? E aqui nós vamos também ficar atentos a alguns certos. Não chegam a ser 9 certos, mas nós temos algumas situações dos certos, né? Pessoa certa, ferida certa, local certo, pomada certa, medicação certa, tipo de curativo certo, enfim, todas essas situações, ok? Apresentar-se, explicar o procedimento e aguardar o consentimento cabível. Esse paciente tem que permitir que você realize esse curativo, tá certo? Então, você vai ter que tentar convencê-lo de todas as formas. Promover privacidade do paciente, colocando biombo ou fechando a porta do quarto ou da enfermaria, né? Pedir licença para os outros acompanhantes, principalmente quando a ferida tiver odor putrificante, odor fétido, para não constranger tanto o paciente quanto os outros acompanhantes ou outros pacientes em caso de enfermaria, tá? Posicionar o paciente assegurando a visualização e o manuseio seguro da ferida. Isso é muito importante, pessoal. Sempre ter uma visualização adequada para o procedimento que você vai realizar, tá? Posicionar esse paciente, já falei, né? Desculpa. Realizar novamente a higienização das mãos, de preferência com álcool em gel, se não tiver, com solução antisséptica qualquer, tá? Abrir o pacote de curativo na mesa auxiliar ou no carrinho de curativo, se nós tivermos disponíveis. Se não tivermos, será uma bandeja mesmo, tá? E aí a gente promove um campo para a realização desse curativo. Abrir o pacote de gases, a cubarrinha, a seringa, a agulha, entre outros materiais necessários, e colocá-los no campo do curativo, no campo do seu material estéril. Calçar luvas de procedimento para retirar o curativo velho, caso mesmo não tenha sido retirado no banho, com auxílio de uma pinça de dissecção anatômica, dente de rato, umedecendo mesmo com solução salina ou solução fisiológica a 9%. Limpar a pele ao redor da ferida com solução fisiológica, né, salina a 9%, aquecida a 37 graus Celsius, sempre que for possível, ok? Proceder à limpeza de acordo com a avaliação da ferida. E aí, essa avaliação da ferida envolve a etiologia desta ferida. O que é a etiologia dessa ferida? Como formou essa ferida? De onde surgiu essa ferida? O porquê dessa ferida? Esta é a avaliação etiológica. As dimensões, né? Que tamanho que tem esta ferida? Sempre que possível, utilizar régua, né? Nós temos a escala de Braden para a realização
de procedimentos com feridas, mas sobre a escala de Braden, o professor Danilo vai falar melhor para vocês no próximo módulo, no segundo módulo, no módulo 2, de uma forma melhor, até mesmo porque ele é estomaterapeuta, é especializado em feridas. Ele pode falar melhor sobre a escala de Braden para vocês. Mas existe uma régua para a gente medir o tamanho da ferida, medir a dimensão desta ferida. Caso você não tenha esta régua disponível, você pode utilizar plásticos transparentes. É só você fazer a asepsia deste plástico, usar uma caneta, colocar este plástico sobre a ferida, né? Como se fosse plástico de tatuagem, né? Papel de tatuagem. E aí você vai pegar uma caneta permanente, aquelas canetas de escrever em CD, de escrever em embalagens que vão para o correio, né? Você vai pegar e vai traçar o desenho da sua ferida em cima desse plástico transparente. Funciona bem, viu, pessoal? Depois é só lavar o lado que ficou em contato com a ferida, guardar dentro do prontuário do paciente com data e a medição certinha. Depois você utiliza uma reguinha para poder fazer a medição, colocar os diâmetros tudo direitinho. A existência de locas, as locas eu falei anteriormente, são locais ocos por baixo do tecido, tá? Locas, lojas, fístulas e ou trajetos fistulosos. A gente sempre tem que fazer a avaliação da ferida para descobrir se nós não temos a presença destas situações, tá? O exudato, avaliar se existe presença de exudato, se é em grande quantidade, pouca quantidade, inexistente. O odor dessa ferida é muito importante, avaliar este odor, tá? E normalmente a gente faz essa avaliação do odor na hora que nós estamos retirando o curativo velho. A gente faz assim, ó, passa com um pouquinho de proximidade, não tão perto, mas também não tão distante. Se você tiver uma narina boa, um faro, né, bom, nós não somos animais, mas eu vou usar o termo faro para que todo mundo entenda. Se você tiver um nariz sem alteração nenhuma para o odor, você vai conseguir sentir na hora que abrir a ferida. Dor, observar o semblante do paciente. Pessoal, eu tô aqui falando com vocês sobre semblante, sobre odor, e tô fazendo todas os movimentos faciais com meu rosto, né? Com os movimentos faciais com relação a essas situações. E aí você vai olhar para o rosto desse paciente, vamos dar continuidade à nossa situação, você vai olhar para o rosto desse paciente para ver se ele não tem feição de dor. Se ele não tiver feição de dor, você vai perguntar se está doendo para que você consiga avaliar. E dá uma escala para ele, de 0 a 10, quanto que dói, seu fulano? O tipo de tecido, né, que existe ali no leito da ferida. Você vai avaliar o leito da ferida e avaliar que tipo de tecido você tem presente naquele leito. A borda da ferida e pele perilesional e sinais de colonização crítica com evidência para infecção. Bom, o que eu vou precisar ver na borda da ferida? Se tem o tipo de tecido presente ali, que tipo de tecido que eu tenho? Tecido necrosado, tecido de granulação, tecido fibrinoso, pré-fibrinoso, pré-necrose. Qual é o tipo de tecido que eu tenho presente ali e qual é a situação, se é crítica para infecção ou não, tá? Bom, aí depois disso nós vamos dar procedimento, efetuar a avaliação frequentemente e, se detectadas alterações na mudança de apósito, tá? Reavaliar e alterar, se necessário, o plano terapêutico. Aí o médico é que vai te dizer. Explica isso aí melhor, professora. Por exemplo, você usou na sua ferida anteriormente você usou soro fisiológico e usou colagenase. E aí a colagenase não está fazendo muito efeito nesta ferida. E o médico prescreve
um tipo de apósito diferente, que seria provavelmente algo mais eficaz, uma sulfadiazina de prata, uma papaina ou até mesmo um hidrogel para poder cobrir essa ferida. Então você vai estar avaliando essa ferida e vai estar evoluindo a avaliação dessa ferida para que o médico possa ou não alterar a utilização de apósitos, tá? Se a ferida for crônica, você vai utilizar a água corrente, né, como método de limpeza mais eficaz, e irrigação com pressão entre 4 a 15 psi. Equivale a mais ou menos uma seringa de 20 ml, o jato da seringa de 20 ml, esse jato você vai poder retirar as crostas dessa ferida. E a irrigação você vai fazer, pode usar também, conectado nessa seringa, a agulha 18G, que é o calibre dela, que está aproximadamente entre 9,5 psi. Podem observar que se eu peço uma pressão entre 4 e 15 psi, PSI ou psi, tanto faz, e a agulha de 18G já me dá, com certeza, essa pressão de 9,5, eu tô dentro do que se espera, né? Uma seringa de 20 ml com uma agulha de 18, com calibre de 18 milímetros, já me ajuda a fazer a retirada desse rebordo, né, dessa crosta. Realizar o debridamento, que pode ser cirúrgico, nesse caso é o cirurgião que vai realizar. Cortante pode ser o enfermeiro que vai retirar tecido desvitalizado. Um exemplo do tecido desvitalizado para retirar totalmente é a fibrina, ou no caso do tecido necrosado, o enfermeiro pode fazer alguns cortes incisionais, né, para abertura desse tecido morto, para que possa penetrar a pomada. E aí os outros dois tipos de debridamento é o enzimático ou o autolítico, que vai ser com o uso de pomadas. E isso nós estamos falando de tecidos não viáveis, tá? O debridamento, ele vai entrar em tecidos não viáveis, tecidos que estão começando a morrer. Fibrina, muita fibrina, tá? E tecido necrosado. Vocês vão conhecer melhor sobre isso mais adiante, ok? Caso necessário, conforme a avaliação do enfermeiro ou do médico. Você não vai simplesmente chegar e avaliar, até mesmo porque não é sua responsabilidade, não é de sua competência avaliar, é de sua competência, mas fazer o debridamento não é de sua competência. Então, você não pode tomar essa atitude de debridamento por conta própria, tá? Ou vai ser o enfermeiro ou vai ser o médico que vai fazer esta avaliação, ok? Colocar cobertura primária, que é preencher a cavidade se a lesão for profunda. Não adianta nada você passar só superficial, tá? Porque não vai ajudar a fazer nem a autólise e nem o debridamento enzimático, tá bom? Ocluir com gases utilizando apósitos, que aí nós vamos falar um pouco mais. Em alguns hospitais nós temos a carbometilcelulose e as espumas e os alginatos. Isso são curativos especiais, tá, gente? Nem sempre tem no SUS. Em alguns hospitais do SUS, o farmacêutico providencia e aí fica lá na farmácia guardado com o nome do paciente. Ou compressas sobre a cobertura primária, se necessário controlar o exudato, tá? E aí aqui nos hospitais do SUS, a gente tem a papaina, o uso de papaina. Em algumas situações a gente ainda consegue o hidrogel, mas não é em todos os casos. São coberturas mais caras, tá? São curativos mais sofisticados e aí a gente nem sempre tem. Mas vocês irão estagiar também em unidade particular que tem o estomaterapeuta para fazer os curativos e vocês acompanham esse estomaterapeuta
e vocês poderão conhecer esse tipo de artifício. Retirar as luvas de procedimento, quando vocês utilizarem, né, as luvas que vocês utilizaram. Fixar o curativo com fita adesiva, evitar locais com pele lesionada, ou enfaixar com atadura de crepom de acordo com a região do corpo. Uma coxa, por exemplo, uma lesão na coxa, a gente dá preferência de passar uma atadura de crepom. Um coto cirúrgico, a gente dá preferência de passar uma atadura de crepom. Calota craniana, a gente dá preferência de passar uma atadura de crepom. Vocês terão intimidade com esse tipo de curativo e vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Deixar o paciente em posição confortável, recolher o material utilizado juntamente com o campo, levá-lo para o expurgo e descartar o material descartável em sacos e locais apropriados, tá? Pérfuro cortante nos descarpates, né? E material descartável infectado no saco branco e materiais não infectados, descartáveis em lixo comum, lixo de sacola preta, tá? Fazer a asepsia da mesa auxiliar ou do carro de curativo com álcool 70 ou solução de desinfetante preconizada pela instituição, higienizar as mãos, registrar o procedimento na prescrição de enfermagem e na folha de evolução ou ainda no registro de enfermagem no prontuário do próprio paciente, no próprio prontuário do paciente, conforme a avaliação realizada, etiologia, dimensões, existências de locas, fístulas e o trajetos fistulosos, exudato, presença de exudato, odor, leito da ferida, borda da ferida, pele lesional, sinais de colonização, crítica e infecção, bem como eventuais intercorrências caso ocorram. Temos aqui, ó, exemplo de ferida limpa com curativo aberto. Já aqui, ó, na exerese de unha, nós temos na exerese de unha e numa lesão maleolar, tá? Um ossinho que tem aqui, chama-se maléolo, nós temos o curativo oclusivo, tá? Por quê? Porque pode ser que tenha presença de secreção ou a ferida esteja aberta. Nas duas opções, uma ou outra opção, ou as duas opções concomitantes. Um curativo semi-oclusivo, nós temos aqui, ó, a ferida. Nesse caso aqui, nós não temos presença de gaze, e isso aqui é o transpore, uma fita mais avançada que o micropore. Essa fita pode molhar, pode lavar a ferida, não tem problema nenhum, tá? Aqui nós temos na laparotomia um curativo compressivo, tá? Podem observar que tem bastante presença de exudato, e esse exudato aqui no caso é sangue, ok? Aqui nós temos uma ferida com irrigação, um coto com presença de necrose, e tá em irrigação porque abaixo dessa necrose nós temos locas, nós temos lojas, nós temos fístulas, etc, etc, etc. Aqui nós temos um curativo com drenagem, e aqui, ó, essa drenagem está sendo feita pelo dreno de Penrose. O dreno de Penrose é tipo um dedinho de luva, só que o silicone é grosso, é um pouquinho mais grosso, tem ele de vários tamanhos, de 1 a 5, de várias larguras, de vários tamanhos. Ele é medido por metragem, centímetros, ok? De acordo com a necessidade. Uma extremidade fica dentro da cavidade e a outra extremidade fica fora da cavidade. Ele é seguro por um pontinho, uma sutura, tá certo? Aqui nós temos já os tipos de tecidos, que não vai ser nessa aula de hoje, vai ficar para a nossa próxima aula. Nós vamos parar aqui com o tipo de curativo. Depois nós teremos
o tipo de tecido, identificar melhor os tecidos. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração de vocês e uma boa noite. E estudem. Tchau. Até mais. Fui.